assunto agora é o São Paulo, que daqui a pouquinho, às 7h15, decide com o Atlético Paranaense uma vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. O nosso contato é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento no Morumbi acompanhando a expectativa para mais um jogo do Tricolor. Boa noite, Silvestre. Boa noite, pessoal. Daqui a pouquinho é jogo decisivo aqui no Morumbi, às 19h15. Cerca de 20 mil ingressos vendidos até esse momento para o jogo do São Paulo contra o Atlético Paranaense. Vale a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida em Curitiba, o Furacão meteu 2-1 no Tricolor. Joga pelo empate hoje fora de casa. O São Paulo, dentro de seus domínios, precisa de uma vitória simples para levar a decisão para pênaltis ou por 2 ou mais gols de diferença para garantir o objetivo e avançar e sobreviver na Copa do Brasil. Tanto o Fernando Diniz, que está invicto no comando do Furacão, com 7 partidas, contando aí jogos de Copa do Brasil, Sul-Americana e a estreia do time no Campeonato Brasileiro. São 7 jogos, 4 vitórias, 3 empates. Ele poupou 4 jogadores na estreia do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro e conseguiu enfiar 5-1 na Chapecoense, enquanto o técnico são paulino, o Diego Aguirre, também poupou 4 titulares, porém venceu com a corda no pescoço segunda-feira passada aqui no Morumbi por 1-0. Os jogadores que retornam ao São Paulo são o Lisiero, o Arboleda, o Petrus e também o Trellis. Os jogadores do Atlético Paranaense, a dupla de zaga, o Paulo André, o Thiago Heleno, o Lúcio Gonçalves e também o Guilherme. E eu conversei com muitos desses jogadores aqui no desembarque há pouco no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Vamos ouvir a galera do São Paulo e a rapaziada do Atlético. Todas as forças que a gente puder juntar e poder também dar oportunidade para os atletas jogarem são importantes para que todos estejam no mesmo nível. Eu também poderia jogar perfeitamente, mas entramos em comum acordo e acho que foi acertada a opção. Então empatou, porque o São Paulo também poupou 4 jogadores. Hoje está bem comum isso, né? Todo mundo, quando sente que há uma necessidade, acaba poupando. Não é nem no sentido de privilégio, mas talvez de necessidade de fazer uma rodagem também para deixar os outros atletas em igual condições. Por essa poupagem, nós temos mais jogadores com mais condições de jogo, então isso é importante para o dia de hoje. O jogo de hoje é difícil, tanto para eles como para nós. Eu acho que São Paulo está preparado para isso. Hemos trabalhado estes dias em cara ao jogo de hoje e o importante de nós é ganhar e poder classificar. Nós temos que galgar passo a passo dentro da partida, primeiramente ser organizado, atingir o primeiro gol, para em seguida a gente em busca do objetivo final, que é a classificação sem querer para os pênaltis. Estratégia para hoje, Paulo? Pode até empatar? Não, a gente tem um padrão muito claro, né? O Diniz não abre mão de jogar à sua maneira, nós também entendemos assim, acreditamos que esse é o melhor modelo, essa é a melhor ideia. Então vamos tentar fazer um grande jogo e conquistar a classificação. Se impor mesmo aqui dentro do Morumbi, tocando a bola e empurrando São Paulo? A melhor forma de jogar futebol é se adaptar, né? É gostar, é ter prazer, é estar com a bola, mas estar preparado para todas as situações. Tenho certeza que a gente vai fazer uma grande partida. Nós sabemos da dificuldade, como o time dele joga, já estamos preparados. E com já uma maneira de jogo preparado para isso. Então, sabemos que vai ser difícil, mas estamos jogando em casa, estamos com a nossa torcida e confiantes em fazer os gols e conquistar essa... O que pode ser mais complicado nesse adversário de hoje? Cara, a maneira como eles jogam, a gente não dá espaço, tá com o bloco fechado nas horas certas, pressionar, não dá espaço para eles. E ter inteligência na hora do contra-ataque e também na hora que tiver com a bola, pra gente ir para cima, não deixar eles fazerem o jogo deles e a gente tentar fazer os gols e conquistar essa classificação. Bom, expectativa de um grande jogo aqui no Morumbi para um público de razoável para bom. Tem gente chegando, 19h15 é um horário complicado para quem trabalha até às 6 e trabalha longe do estádio do Morumbi. Teve ainda uma manifestação hoje no final da tarde aqui perto do Palácio do Governo. Trânsito um pouco complicado na Avenida Morumbi
no trajeto aqui para o estádio do São Paulo. Mas expectativa de mais ou menos 25 mil pessoas para esse jogo do Atlético Paranaense, que toca a bola, que joga futebol, que coloca a criança no chão, que não se livra da pelota, que gosta de jogar futebol mesmo fora de casa, e o São Paulo que vai se acertando e que vai primeiro arrumando a cozinha, a defesa, para depois melhorar o rendimento ofensivo. Olha aqui, ó, a escalação acabou de chegar para mim. Eu acho um pouco complicado arriscar o esquema tático, mas eu vou dizer para vocês que é o Sidão. São 3 zagueiros, uma linha de 3 com o Rodrigo Caio, Arboleda voltando ao time e o Militão jogando mais pela direita. O técnico Diego Aguirre coloca 3 zagueiros, mas ele gosta de 2 que saibam jogar, que saibam sair com a bola. O Militão, que tem potência, e o Rodrigo Caio, que tem uma certa habilidade. Aí no meio de campo é Petros com Jusilei. Pela direita joga, eu imagino, o Regis, pela ala direita. Na esquerda vai jogar o Lisiero. Na armação, o Nenê. E de centroavante, o Trellis, com o Valdívia também se movimentando no ataque. Pode ser um 3-4-3 ou um 3-5-2, só para vocês visualizarem a composição tática do São Paulo. Vamos esperar o jogo começar. E no banco do Tricolor tem aqui, ó, Cueva e Diego Souza, que foi preterido nas últimas 2 partidas, mas que está relacionado como opção, pelo menos para o decorrer do jogo. E daqui a pouquinho eu volto, já que eu estou com a escalação aqui do São Paulo, já passei para vocês, eu volto para chamar um depoimento, uma rápida entrevista do presidente Leco, presidente do São Paulo, falando a respeito justamente do Diego Souza, um alto investimento do São Paulo, que por enquanto não rendeu frutos. Obrigada, Alexandre Silvestre. Leite quente com mel e um cachecol no pescocinho, tá bom? Fernando Diniz é a grande arma do Atlético Paranaense. E esse time do Atlético Paranaense, por uma reportagem que a gente colocou no ar hoje, lá no site gazetesportiva.com, tem, em média, 94% de passes certos e domínio da bola de 56%. E aí tem gente que ainda diz que técnico não resolve, não ganha jogo. Impressionante, né? Isso, hein? E outra coisa, eu falei de desmistificar, né? Por exemplo, lá que Libertadores, espírito Libertadores, que dá para jogar bola. Outra coisa que está sendo desmistificada é essa história de que o Fernando Diniz não daria certo num time grande. Porque, sabe, é muito irresponsável, pode correr o risco. Olha o que está jogando o Atlético Paranaense. Estão apaixonados por ele lá em Curitiba. Porque dá gosto de ver. Eu fico com vontade de ver o Atlético Paranaense, guardadas as devidas proporções. Ele tem um super elenco, Celso? Não tem, mas aí a questão não é isso, é trabalho, é a tática, é fundamento, é a maneira de jogar. O Audax, ele tinha grandes estrelas? Não tinha. Não. Jogadores que depois foram negociados e nem chegaram a brilhar nos outros clubes. Veja o Camacho. O próprio Tietê, que fez uma temporada boa, mas só. Bruno Paulo nem jogou no Corinthians, o Yuri não jogou no Santos. E eram jogadores que você via jogar naquele Audax. Nossa, sabe? Então, é uma filosofia, é um trabalho de sair tocando desde o setor defensivo até chegar no gol. Que, aliás, não é nenhuma novidade. O Brasil já apresentava isso. Mestre, eu tenho como memória, obviamente, os anos 70 e 80. Mas você deve ter muito mais em relação a isso. Sem dúvida. Né? De ver jogar mesmo os 90 minutos. Então uma coisa está sendo resgatada. Isso que é? Passe certo? Não é talento. Claro, se você tiver talento, melhor. Mas é trabalho, é repetição, é treino, é simples assim. Eu me lembro do Oscar falando, Monsanto. Como Monsanto? Ele ficava todos os dias arremessando mais de 1000 vezes. Obviamente, ele vai acertar. Então, se você faz um treino sério de fundamento, de passe, o time tende a render. Eu fico estarrecido, porque eu sou de um tempo em que se jogava assim. O goleiro pegava a bola, jogava com a mão para o lateral metia para o volante metia para o meio armador para o meio armador, e iam tocando a bola até chegar no gol adversário. Né? E sou de um tempo em que o São Paulo nunca teria algum jogador, né, ou técnico e tal, que diria o seguinte: quando fosse enfrentar o Atlético Paranaense no Morumbi, precisando vencer, porque perdeu o primeiro jogo, nós vamos jogar
com todo cuidado, evitar o Atlético de jogar e vamos marcar muito bem e tal. E quando der, nós vamos lá no ataque fazer um gol. Me desculpa interromper, mas eu tenho que fazer uma confissão. Enquanto o Silvestre lia lá a escalação, com 3 zagueiros e 2 volantes, eu fiquei olhando a cara do mestre, eu já imaginava o que vinha pela frente. Então estou levantando a bola. 3 zagueiros. Você sabe sair jogando? O Militão tem uma grande dificuldade para sair jogando. O Rodrigo Caio é um jogador extremamente super valorizado. Ele tem dificuldades graves no posicionamento, que é um atributo essencial para qualquer jogador de meio de campo e de defesa. Isso é qualquer jogador, mas sobretudo o jogador de defesa. E não são os 3 zagueiros e os 2 volantes, só de marcação. São também os 2 laterais, que vem com essa conversinha de que é ala, não sei. Ala o quê? Eles são laterais, que avançam. Porque os laterais hoje, como há muito tempo, aliás, desde o Djalma Santos, avançam. Claro. Marcam e avançam. É função do lateral. Então esse negócio de ala, quer botar ala, põe como fazem alguns europeus, que pegam ponta direita, como o Milner, e põe na lateral direita ou na lateral esquerda, jogando com 4, hein? Jogando com 4 atrás, não é com 3. E a gente vai falar novamente com o repórter Alexandre Silvestre, que tem novidades lá do Morumbi. Diga, Silvestre. É que a discussão aí sobre o esquema tático tá tão quente que eu apurei aqui no saguão do Morumbi. Um passarinho me contou que o Militão, que costuma jogar pela direita da defesa, ou na linha de 3 ou na linha de 4 como lateral, vai jogar pela esquerda. Então é bem provável que o São Paulo jogue bloqueando a ponta direita do Atlético Paranaense, com o Militão um pouco mais parado pelo lado esquerdo. Com isso, o Lisieiro tem um pouco mais de liberdade para se movimentar tanto pela esquerda quanto pelo meio de campo. Aí na frente é o Nenê articulando junto com o Trellis de pivô e o Valdívia aprontando a correria. A gente só não sabe definir ainda se vai ser uma linha de 4 ou uma linha de 3 do São Paulo, mas o Militão deve jogar pela esquerda e o Regis na posição dele, ele que bate com as 2 pernas, mas ele prefere jogar pela direita. É por aí, professor Alberto Helena, professor também Celso Cardoso. Silvestre, mestre Alberto Helena Júnior, Michele, então, como diria a minha avó, ficou pior a emenda que o soneto. Oh, meu Deus. Porque aí, senão, você tem uma linha de 4 com 3 volantes. Lisieiro, Petrus e Jusilei. Tô louco? Não, tá certo. Precisando ganhar o jogo por 2 gols de diferença. E o Militão de pé trocado. Ele vai perder de quanto? De 2-0? Vamos fazer a conta. Não, talvez nem perca o jogo. Não, só pode até ganhar. Isso eu acho que não vai ganhar. O resultado é o resultado. Precisa ganhar por 2 gols. E mata-mata, essa coisa, o aleatório é muito extenso. O que pode acontecer fora do jogo em si é muita coisa. Claro. Mas o importante é o seguinte, quer dizer, o Militão, que é destro, ele não é ambidestro, ele não tem facilidade com a perna esquerda. Vai jogar pela esquerda. Vai marcar do lado esquerdo. A lateral. Ou a cobertura. Ou como terceiro zagueiro. Olha, gente, é bom alguém ligar para a Aguirre para falar o que está acontecendo. Mestre, vamos fazer ligar para ele. Voltamos a falar ao vivo do Morumbi, onde daqui a pouquinho, 7h15, o São Paulo decide uma vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Mais uma vez, boa noite, Silvestre. Então, Michele, vamos aproveitar para ouvir uma palavrinha do Leco, presidente do São Paulo. O São Paulo que ontem formalizou, apresentou o Everton, atacante do Flamengo, o maior investimento do São Paulo para 2018, 15 milhões de reais. O segundo maior investimento é o Diego Souza. O Everton ainda não está pronto para jogar, ele deve ficar à disposição do Aguirre para o compromisso de domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Ceará pelo Campeonato Nacional. O Diego Souza, reintegrado após 2 jogos ausentes, não está agradando, ainda não conseguiu se firmar como titular.
e foi o segundo maior investimento do São Paulo para a temporada, 10 milhões de reais. E o Leco, na chegada da delegação aqui ao Morumbi, falou sobre esse assunto. Não, claro que não, ao contrário. Ao contrário, é um outro investimento importante que nós fizemos e que nós confiamos muito assim no acerto dele. O Diego é um profissional extraordinário, com uma história muito bonita no futebol brasileiro e profissionalmente ele é muito correto, enfim, ele honra tudo aquilo que acontece com ele. É preciso ter paciência com ele, então? Óbvio que sim, é preciso ter paciência, sempre, com tudo na vida. Diego Souza, portanto, no banco de reservas, ele e Cueva como opções. Confirmando a equipe do Atlético Paranaense, Santos no gol, 3 zagueiros, Paves ou Pavês, Paulo André, conhecido de todo mundo, assim como o Thiago Heleno, a linha de 3. Aí tem o Rosseto, que é volante, jogando pelo lado do campo. O Camacho, jogador que o Fernando Diniz gosta muito desde a época do Audax. O Lúcio Gonçalves voltando. O Carleto, que tem uma patada forte de canhota. Os 2 atacantes de beirado, o Guilherme e o Nicão. E o Pablo de centroavante. O São Paulo, lembrando, com o Militão na esquerda, também uma linha com 3 zagueiros. O Regis saindo um pouco mais pela direita. Jusilei e o Petros de volantes, o Lisiero também armando junto com o Nenê, Trellis e Valdívia na correria. O Atlético Paranaense joga pelo empate, o São Paulo precisa de 2-0, vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Se der São Paulo por 1 gol de diferença, decisão por pênaltis. Tchau, gente. Tchau, Silvestre, obrigada, boa noite, bom trabalho para você. Amanhã cobertura completa aqui no Gazeta Esportiva e agora já está ao vivo no site gazetesportiva.com.